Olá, esse é o vídeo de apresentação do estudo de caso do gerenciamento de entrada e saída no Windows XP. Esse é o vídeo para a disciplina de Sistemas Operacionais na UFRPE. Vou começar fazendo uma introdução ao sistema de entrada e saída do Windows XP. Vou falar sobre os componentes do sistema de arquivos, que são o administrador de entrada e saída, que é o principal, os drivers de dispositivo, que são componentes também do sistema operacional, não só dos dispositivos em si, o gerenciador plug and play, que é uma coisa relativamente nova para a época do Windows XP, gerenciador de energia, que também é papel do gerenciador de entrada e saída, rotinas WDM do WMI e os IRPs. Essa aqui é a arquitetura do sistema de entrada e saída do Windows. Primeiro, relembrando o que é o User Mode e o Kernel Mode. Aqui embaixo, Kernel Mode é um modo privilegiado de execução de código no processador que permite que toda a memória principal esteja completamente acessível e todas as instruções da CPU possam ser utilizadas por esses programas que estão em modo kernel, no modo núcleo. O código do sistema operacional e os drivers do dispositivo, eles quase sempre executam em modo kernel. No modo usuário, que é essa parte mais superior, de alto nível, é um modo não privilegiado onde as aplicações do usuário executam. Só um conjunto limitado das interfaces do sistema está disponível nesse modo, assim como alguns comandos nível baixo da CPU e dados do sistema. A HAL, ou Hardware Abstraction Layer, que é a camada de abstração de hardware, é um módulo que está no modo kernel que fornece uma interface de baixo nível para a plataforma de hardware onde o Windows está rodando. Ela abstrai detalhes específicos de hardware de interfaces de entrada e saída, que faz com que o código de drivers ele possa ser portável, independente da máquina onde ele esteja rodando. Os drivers são códigos específicos para o dispositivo que são utilizados para controlá-lo, que geralmente vem junto com o fabricante do dispositivo e é fornecido junto com ele. E ele é específico para cada sistema operacional. Só que o Windows providencia código de drivers que são utilizados por todos os dispositivos, independente de qual seja. E por isso que ele faz parte do sistema operacional também. O I/O Manager, o administrador de entrada e saída, é o coração do sistema de entrada e saída, porque ele conecta todas as aplicações do usuário e os componentes do sistema com dispositivos virtuais, lógicos e físicos, não só dispositivos de hardware. E ele também define qual vai ser a infraestrutura desses drivers. O gerenciador de plug and play ele é um sistema que localiza e instala drivers para o software que acabou de ser detectado. Ele funciona junto com o administrador de entrada e saída, que coordena todas as coisas, e drivers específicos de barramento, que eles guiam a alocação de recursos de hardware e detectam e respondem à chegada e à remoção de dispositivos de hardware. Quando um dispositivo ele é detectado, ele carrega o driver daquele dispositivo. Quando não tem um driver apropriado para aquele dispositivo, ele entra em modo de usuário e chama serviços de instalação de driver, que também está em modo de usuário. Esses arquivos .inf que estão ali são arquivos de instalação de drivers. E os arquivos .cat, eles são assinaturas digitais que o Windows usa para verificar que um arquivo de driver que ele está baixando, que ele está sendo instalado, ele passou no teste do laboratório de qualidade de hardware do Microsoft Windows. Eles ficam armazenados nesses arquivos .cat. O WMI é o Windows Management Instrumentation, que é um mecanismo de administração do Windows que vai monitorar eventos que estão acontecendo na máquina, no sistema e o desempenho dela no geral. As rotinas WDM daquele sistema de monitoramento é o Windows Driver Model,
É um modelo de comunicação que permite que, através dessas rotinas específicas, vários drivers de dispositivos que estão aqui nessa camada de baixo, eles possam se comunicar indiretamente com o sistema de monitoramento do Windows. Eu não vou entrar em muito detalhe porque é uma coisa meio complicada, mas é basicamente uma forma de a estrutura interna dos drivers ser visível para o sistema de alto nível do WMI. O gerenciador de energia, que junto com o I/O Manager, ele guia os componentes do sistema e os drivers através de várias transições no estado de energia, para baixo consumo, médio consumo, alto consumo, tudo isso é coordenado pelo gerenciador de energia. E eu vou falar também rapidamente sobre os I/O Request Packets, porque na próxima sessão eles vão ser muito importantes, que é basicamente um dos principais tarefas do I/O Manager, que é um sistema que armazena a informação necessária para processar um pedido de entrada e saída, um I/O Request. Quando uma thread de uma aplicação ela chama um serviço de entrada e saída, o administrador cria um pacote, um I/O Request Packet, IRP, que representa essa operação de entrada e saída, e ele vai passar por vários componentes dessa arquitetura, esse pacote. Agora eu vou falar um pouco sobre armazenamento em buffer. Buffer é onde os dados são armazenados temporariamente quando eles não podem ser utilizados de imediato, assim que são recebidos. O armazenamento em buffer ele serve para separar a taxa no qual o buffer é preenchido da taxa no qual ele é esvaziado. Nesse exemplo aqui, os dados quando eles podem estar sendo carregados, baixados ou sendo, nesse exemplo ele diz streaming na RAM, na memória RAM, que é como stream no sentido de corrente, que é uma corrente que pode estar sendo, por exemplo, interrompida várias vezes enquanto ela estiver sendo carregada, ou então ela estiver fraca, depois esteja mais forte, enfim, é algo que não é constante, é algo que é inconstante. E aí o buffer ele serve para fazer aquele fluxo aqui no final de forma constante e não interrompida. Um bom exemplo disso aqui é áudio ou vídeo. Que quando você recebe os dados de áudio, você pode receber um áudio inteiro de uma vez só, mas você não vai tocar ele inteiro de uma vez só. Então, o buffer ele é necessário para fazer um armazenamento temporário dos dados até que eles sejam executados. Isso aqui é muito importante para o desempenho de um sistema de entrada e saída também, porque a utilização de um buffer vai envolver várias operações de cópia. E ela geralmente tem um impacto, gera um certo overhead. Então, no Windows, o administrador de entrada e saída é quem faz o gerenciamento de buffer. E tem três principais tipos de gerenciamento de buffer, que é a entrada e saída bufferizada, onde o administrador, no caso o administrador de entrada e saída, ele aloca um buffer em uma pool não paginada da memória, no caso essa aqui, nesse espaço não paginado da memória, que vai ser igual ao tamanho do buffer do pedido da aplicação do usuário. Para a operação de escrita, no momento que o IRP é criado, aquele pacote que eu falei, que ele recebe do usuário quando há uma solicitação de um processamento de uma operação de entrada e saída, o administrador ele copia os dados do buffer de usuário para o espaço não paginado da memória. Agora, para a operação de leitura, ele faz o contrário, ele copia os dados do buffer que está alocado para o buffer do usuário. Quando o IRP termina, esse buffer alocado aqui ele é liberado. Na entrada e saída direta, quando o administrador de entrada e saída cria o IRP, ele bloqueia o buffer de usuário na memória. Ele é travado na memória, ou seja, ele fica como não paginado. O buffer do própria aplicação do usuário. Quando o administrador termina de usar o IRP, ele desbloqueia esse buffer. Sendo que
Para que haja efetivamente a operação de bufferização, o administrador armazena um descritor da memória num MDL, que é um arquivo Memory Descriptor List. Eu acho que é list o nome. E ele é Memory Descriptor List, que especifica a memória física que está sendo ocupada em um buffer. Por que isso acontece? Porque os dispositivos que eles fazem acesso direto à memória, por isso que é essa direta, eles não utilizam o processador, eles fazem diretamente o acesso à memória. Ou seja, eles só precisam da descrição física de onde é que está a informação do buffer. Não precisa de uma descrição lógica. Então só esse MDL já é suficiente para a operação desses dispositivos. Porém, se um driver precisar acessar o conteúdo de um buffer, aí o administrador de entrada e saída ele pode mapear o buffer no espaço de endereçamento do sistema, sem ser apenas o MDL na parte física. A terceira e última é nenhuma entrada e saída. O administrador ele não vai executar nenhum gerenciamento de buffer, e o gerenciamento de buffer ele é deixado à discrição do próprio driver do dispositivo, que ele pode escolher performar manualmente os passos que esse administrador faz com os outros tipos de gerenciamento de buffer. Ele fica completamente isolado aqui. Isso também é uma opção. O Windows ele suporta 3 tipos de RAIDs, que são Redundant Array of Independent Disks, ou seja, array vetor redundante de discos independentes. O primeiro tipo suportado é o RAID 0, também chamado de volumes listrados. São dados de um único volume lógico que ficam distribuídos em vários discos físicos, que para melhorar o desempenho de operações de leitura e escrita. Então, os dados eles começam de uma camada do primeiro disco e continuam na primeira camada do segundo disco, na terceira do terceiro, depois volta para a primeira do primeiro e assim por diante. Os dados eles ficam distribuídos de forma paralela e contínua nesses 3 discos, no RAID 0. No RAID 1, esses volumes são espelhados. Ou seja, todo o conteúdo que está em uma partição do disco 1, ele é duplicado na partição do mesmo tamanho em outro disco. Ele tem um desempenho melhor, só que custa muito espaço, porque você vai ter metade do espaço que você poderia ter utilizando 2 discos. O terceiro tipo é o RAID 5, suportado pelo Windows, que são conhecidos como volumes listrados com paridade. É basicamente assim, é uma variação do RAID 0 que é mais tolerante a falhas. Essas listras de cada disco elas são reservadas para guardar a paridade da lista anterior. Esses que estão em cinza são um setor, um bloco de paridade. Essa paridade ela é basicamente uma soma lógica, uma soma XOR, de byte por byte do conteúdo que está em um desses blocos. Pelo menos 3 discos são necessários para criar um volume de RAID 5. Por quê? A paridade funciona através da subtração lógica de 2 valores, sendo um desses 2 valores a paridade. Se um disco desses for danificado, por exemplo, é só fazer a subtração lógica dos valores desses 2 outros discos para obter a informação que estava aqui. Isso garante mais confiabilidade, mas assim como o espelhado, ele também ocupa espaço, porque para cada bloco ele vai ter um valor de paridade também. Outra coisa, sempre que os dados eles são escritos no disco, essa paridade tem que ser recalculada. Então, espalhar esses dados em vários discos, ele vai evitar que um único disco cause muito gargalo de recursos por causa desse recálculo. Alguns dos principais algoritmos de escalonamento de braço de disco vão ser apresentados nesse estudo de caso aqui. Não necessariamente todos esses ou algum desses seja implementado pelo Windows XP. O primeiro é o First Come First Served, o FCFS, que é o algoritmo trivial. Conforme os pedidos de solicitações de leitura escrita são recebidos pelo gerenciador,
eles são executados na mesma ordem que são recebidos. Então aqui embaixo tem a ordem dos pedidos: 50, 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190. E aqui, entre cada ponto, é quando eles são executados. Aí pode ver que esse zigue-zague ele faz com que a distância seja muito longa em que o braço do disco tem que se mover. Uma forma de reduzir essa distância é com o SSTF, que é o Shortest Seek Time First, ou tempo de busca mais curto. Que mesmo os pedidos sendo recebidos nessa ordem, primeiro eles são mapeados para que a posição mais próxima seja sempre buscada primeiro. Então ele começa no 50, mas ao invés dele ir para o 82, ele vai para o 43, que é mais perto. Do 43 ele vai para o 24 e para o 16, que são os que são mais próximos. E depois ele vai sempre indo na direção do maior, do que está mais distante. Mas sempre levando em consideração que o próximo, mesmo que seja um valor maior, mais próximo do fim do disco, ele será o que tem o tempo de busca mais curto. Um comparativo entre o FC-FS e o SSTF é que o First Come, First Served ele é justo, não tem starvation. Ele sempre vai executar todos eles, conforme eles estão chegando na ordem que eles estão chegando. A implementação dele também é bem trivial, bem simples de fazer. Mas, como consequência, a distância de movimento é muito longa entre um e outro, porque não tem nenhum tipo de otimização. O do tempo de busca mais curto, ele tem a vantagem de ter a distância de movimento muito mais reduzida e o tempo de busca ele é mais rápido, porque não tem que ir bem longe para pegar um, depois bem longe para pegar outro. A desvantagem é que pode ocorrer starvation, que é quando ele fica muito tempo entre locais que estão próximos um do outro, enquanto pedidos que chegam que estão longe podem demorar muito ou até nunca serem servidos. E também tem aquela questão do overhead de sempre ter que calcular qual é o tempo de busca dos algoritmos mais curtos, das posições mais curtas. Das variações do algoritmo do elevador é o scan, que basicamente o que ele faz? Ele vai sempre até o final do disco e vai servindo todas as posições onde tem uma operação. Então ele vai naquela direção do final, começa com 50, 82, 142, que é o que está no caminho dele, ele não vai até o 170 e volta, ele continua indo na direção dele está indo. 142, 170, 190, chegou até o final, que é o 199, ele volta e no caminho de volta ele pega esse outro, 43. Depois o 24, depois o 16. Então, o algoritmo de elevador scan ele faz isso. Ele vai sempre até o final, no caso, até o topo, o andar de cima, e servindo cada um dos andares que ele está subindo e depois servindo os andares quando ele está descendo. Uma variação desse algoritmo é o C-scan, que ele faz a mesma coisa que o anterior, só que só em uma direção. Ou seja, ele serve todos na subida, depois ele desce até o final e depois ele vai servindo na subida também. Um comparativo entre os dois. As vantagens do scan é que as respostas elas são rápidas. Ele sempre vai estar indo numa direção, não vai ter muita variância nesse tempo de resposta de um para o outro, não vai ter que ficar voltando. E ele também ele é justo, ele vai resolver todos os casos, vai até o final, depois volta, vai até o final. Só que os locais que foram recentes visitados pelo disco, eles esperam por muito tempo. Por exemplo, em comparação ao Short Seek Time First. Ele não tem muita localidade, enquanto o outro tem muita localidade. Nesse caso ele é uma desvantagem, mas em outro caso pode ser uma vantagem. Os requests no meio, eles são servidos mais, porque o scan, ele sempre vai da posição onde ele está até o final. Depois ele volta para o começo, depois da posição onde ele está até o final. Aí, por uma questão daquele gráfico de normalização, os pedidos que vão estar no meio, eles vão estar, geralmente são servidos mais. O C-scan ele tem um tempo de resposta mais uniforme do que o scan,
porque ele sempre vai voltar para o começo e sempre vai servir na mesma direção. Então isso gera uma maior uniformidade, só que a distância de movimentação do braço pode ser maior do que a do scan, porque ele vai ter que fazer todo aquele movimento para voltar para o começo. Outro algoritmo do elevador, outra variação, é o look, que é igual ao scan, só que ao invés de ele ir até o final, ele só vai até o último request. Então, ele vai 50, 82, 142, só que ao invés de chegar até o 199, ele só vai até o 190, que é o maior de todos. Depois ele volta servindo os que estavam na volta. Similarmente, o CLOOK ele faz a mesma coisa, só que ao invés de ele ir servindo na volta, ele vai até o que está na posição mais baixa do disco. Ele não vai até o começo do disco, ele só vai até a posição mais baixa e depois vai continuando. O look ele tem uma distância de movimento de braço que pode ser menor do que a do scan, porque ele evita ter que ir até o final do disco e evita ter que ir até o começo do disco. Só que a desvantagem é que os requests que chegam em regiões mais próximas do fim do disco ou do começo do disco, eles podem demorar mais para serem atendidos, porque eles foram ignorados depois que o algoritmo está executando. O CLOOK ele tem um tempo de resposta mais uniforme do que o look e a distância de movimentação de braço também pode ser maior do que o look, pelos mesmos motivos de que as mesmas vantagens e desvantagens do CScan em relação ao scan são as do CLOOK em relação ao look, que é essa diferença entre ter que voltar tudo para a movimentação do braço, mas a vantagem é que o tempo de resposta é mais uniforme. Agora eu vou mostrar como pode ser feita a configuração e o gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída no Windows XP. Para isso eu vou estar usando a Oracle VM VirtualBox. A versão vai ser o Windows XP Pro Service Pack 3. Menu iniciar, meu computador, ver se sistemas, informação do sistema. Aqui nas propriedades do sistema possui em hardware e gerenciador de dispositivos. No gerenciador de dispositivos é possível verificar os drivers de cada dispositivo, desativar ou desinstalar os dispositivos. Aqui tem informações de atualização, instalação, as instâncias no registro. Por exemplo, eu vou pegar esse driver de disco aqui. Aqui em driver, detalhes. E aqui diz onde é que estão os arquivos de driver do disco. No caso, é aqui, nesse disk.sys, que provavelmente está o algoritmo de escalonamento de braço de disco do Windows XP. Aqui em detalhes eu também posso ver a instância o ID da instância do dispositivo. Essas informações são utilizadas no editor de registro para configurar esse dispositivo. Alguns IDs de hardware, IDs compatíveis. E aqui tem várias informações, tanto do dispositivo de hardware em si, como os drivers de software que o controlam. O sistema de entrada e saída ele define o modelo do processamento de entrada e saída no Windows e ele executa funcionalidades que são comuns ou requeridas por mais de um driver. Sua principal responsabilidade é criar os IRPs, que representam os I/O requests, e guiam esses pacotes através de vários drivers, retornando resultados para as aplicações solicitantes quando a operação de I/O é concluída. Estas foram as referências utilizadas: o Microsoft Windows Internals, que é um livro oficial da Microsoft, e sistemas operacionais modernos de Tannenbaum. Bom, esse é o fim da apresentação. Eu estou gravando esse
finalzinho pela terceira, quarta vez já, porque o software de gravação ficou dando problema. Eu queria primeiro esclarecer o motivo de eu ter feito um estudo de caso dos 6 algoritmos mais abordados na disciplina foi porque eu simplesmente não encontrei o algoritmo de escalonamento de disco, de braço de disco do Windows XP, em lugar nenhum. Aí eu fiz esse estudo de caso dos principais algoritmos. Eu também queria pedir desculpa pelo barulho de cachorro que ficou no fundo do áudio, que eu não consegui tirar, e pelo tempo de entrega também, como eu já disse. Mas em geral, espero que tenha sido uma boa apresentação. E é isso. Até a próxima.